o assunto agora é lei de formação de matrizes. Quando trabalhamos com matrizes, nem sempre encontraremos uma matriz já formada com seus elementos de uma maneira explícita. Muitas vezes teremos apenas a matriz com o seu tipo, com a sua ordem e com a sua lei de formação. Veja o exemplo que aqui trouxe. Aqui está pedindo para construir uma matriz A de ordem 2. Primeiro, o que significa ser de ordem 2? Significa que ela terá duas linhas e duas colunas. Nós já aprendemos na aula anterior que cada elemento da matriz ocupa uma posição em relação à sua linha e em relação à sua coluna. Posição essa que a gente representa desta maneira, onde o primeiro índice que aparece representa a posição na linha e o segundo índice que aparece representa a posição na coluna. As linhas serão sempre representadas pelo índice I e as colunas representadas pelo índice J. Agora temos aqui a nossa lei de formação, que nos diz que o A e J é formado por duas vezes o I mais o J. Então, para cada elemento que aqui temos, nós teremos que aplicá-lo nessa lei de formação para descobrir o seu valor. Então, temos a nossa lei de formação. Ok, vamos calcular agora qual é o valor que ocupa o A11, o A que está na primeira linha e primeira coluna. Nós substituiremos o I pela posição na linha que ele ocupa e o J na posição da coluna que ele ocupa. Então, veremos. Como o I é 1, nós faremos 2 vezes 1 mais o J, que também é 1. Então, 2 vezes 1 é 2 e 2 mais 1 é 3. Então, acabamos de descobrir que o elemento que está na primeira linha e primeira coluna é o número 3. Vamos agora calcular o próximo elemento, o A12. O A12 encontra-se na primeira linha, então o I é o 1. E na segunda coluna, então J é o 2. Vamos substituir esses valores. Então, teremos 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1 é 2 e 2 mais 2 é 4. Então, o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, é o 4. Vamos agora calcular o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Na segunda linha, representa que o I é o 2. Primeira coluna, representa que o J é o 1. Vamos substituir então. Teremos 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 é 4 e 4 mais 1 é 5. Então, o A21 é o 5. Vamos agora para o último elemento dessa matriz, o A22. O A22 está na segunda linha e segunda coluna. Então, o I é 2 e o J é 2. Teremos que fazer 2 vezes 2, que é 4, e 4 mais 2 é 6. Então, o A22 é 6. Um outro exemplo. Construir uma matriz B do tipo 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Então, teremos 2 linhas e 3 colunas. Cada elemento dessa matriz ocupa uma posição em relação à sua linha e em relação à sua coluna. Nos foi dado que a lei de formação é BIJ igual ao I, ou seja, a linha ao quadrada mais a coluna ao quadrada de cada elemento. Então, vamos calcular primeiro o elemento B11, o que está na primeira linha e primeira coluna.
Substituindo esses valores, teremos que fazer o 1 ao quadrado mais o 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1, mais 1, que também é 1 ao quadrado. E 1 mais 1 é 2. Então, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, é o número 2. Próximo elemento, o B12. O elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Então, o I é 1 e a coluna é 2. E o J é 2. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4 e 1 mais 4 é 5. O B12 é 5. O B13, que está na primeira linha e terceira coluna, será calculado por 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9 e 1 mais 9 é 10. Então, o B13 é 10. O B21, o elemento que está na segunda linha, então o I é 2. E na primeira coluna, então o J é 1. Será 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e 1 ao quadrado é 1. E 4 mais 1 é 5. O B22, ou seja, o elemento que está na segunda linha, então o I é 2, e na segunda coluna, então J é 2, será 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, mais 4, que dará 8. O B23 é o elemento que está na segunda linha, terceira coluna. Então, o I é 2 e o J é 3. 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9 e 4 mais 9 é 13. Então, o elemento que está na segunda linha e terceira coluna é o 13. Mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, está pedindo para construirmos uma matriz C, agora do tipo 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Então, teremos 3 linhas e 2 colunas. Cada elemento ocupa uma posição em relação à linha e em relação à coluna. Só que agora a nossa lei de formação está dividida em partes. Primeiro está pedindo para que a gente use esta lei de formação, onde diz que o menos 1 está elevado ao I mais J, desde que o I seja igual ao J, desde que a linha seja igual à coluna. A segunda parte da nossa lei de formação pede para fazermos a linha mais a coluna quando a linha for menor que a coluna. E a terceira parte da nossa lei de formação, teremos que fazer 2 vezes o I mais o J, quando o I for maior que o J, quando a linha for maior que a coluna. Vamos tentar entender. Para usarmos a primeira lei de formação, teremos que ver quais elementos possuem a linha e a coluna iguais. Então, vamos lá para a nossa matriz. Qual é o elemento que possui linha e coluna igual? É o C11 e o C22. Então, para essa lei de formação que aqui aparece, teremos que aplicar no C11 e no C22. Então, vamos ver o C11. O C11 será menos 1 elevado a 1 mais 1. Esse 1 mais 1 é 2, então ficamos com menos 1 elevado a 2. E menos 1 ao quadrado é mais 1. Então, o elemento que está na primeira linha e primeira coluna é o número 1. Agora, vamos calcular o elemento que está na segunda linha e segunda coluna. Também utilizaremos essa mesma parte da lei de formação. O menos 1 elevado à linha mais a coluna. A linha é 2, a coluna é 2, 2 mais 2 é 4. Então, teremos que fazer o menos 1 elevado à quarta potência. E menos 1 elevado à quarta potência também é mais 1. Ok. Agora, vamos procurar os elementos que possuem a linha menor que a coluna. Quando que temos aqui o elemento com linha menor que coluna? Temos aqui apenas o elemento C12,
onde o I é 1 e a coluna é 2. Então, só esse a linha é menor que a coluna. Ok, então faremos o C1, 2 igual ao I mais o J. O I é 1, o J é 2 e 1 mais 2 é 3. Então, o C1, 2 é 3. Agora, a última parte da nossa lei de formação será para usarmos quando o I for maior que o J, quando a linha for maior que a coluna. O C21 temos que a linha é 2, ou seja, maior que 1. O C31 temos que a linha é 3, ou seja, maior que a coluna. E o C32 temos que a linha é 3, ou seja, maior que 2, maior que a coluna. Então, são esses três elementos que calcularemos usando essa parte da lei de formação. O C21, o C31 e o C32. O C21 faremos duas vezes. O I é 2, o J é 1. 2 primeiro a gente vai fazer os parênteses, né? 2 mais 1 é 3 e 2 vezes 3 é 6. Agora, o C31, faremos duas vezes o 3 mais 1. 3 mais 1 é 4 e 2 vezes 4 é 8. Então, o C31, então o elemento que está na terceira linha, primeira coluna, é 8. E, por fim, o elemento que está na terceira linha e segunda coluna. Faremos duas vezes o 3 mais o 2. 3 mais 2 é 5 e 2 vezes 5 é 10. Então, o elemento que ocupa a terceira linha e a segunda coluna é o 10. Então, é assim que faremos a construção das nossas matrizes quando nos for dada apenas a lei de formação e o tipo dessa matriz, ok? Então, por hoje era isso.